E aí, pessoal do YouTube, eu sou o Linux RS, estou aqui para fazer um comparativo entre dois smartphones aí de gigantes aí, o Samsung Galaxy Note 3 e o Motorola Moto X. Dois celulares aí top de linha, tá dando o que falar aí no mercado brasileiro, tá? E vamos lá às características e as comparações, né? Bom, ambos, pessoal, têm rede 2, 3 e 4G, tá? Padrão. A mudança começa aqui, ó. Micro SIM para o Note 3 e Nano SIM para o Moto X, que é o mesmo do iPhone. O Note 3 setembro de 2013 e o Motorola o Moto X agosto de 2013. Ambos anunciados nesses meses e também começaram a ser vendidos nesses meses também, tá? E vamos ao peso, né? 168 gramas contra 130, mas isso tem uma razão que vocês vão saber, tá? A linha Note da Samsung, ela vem com a S Pen, tá? S Pen Stylus, né? Que é uma caneta aí sensacional e que eu já mostrei para vocês no Note 8 e no Note 10. Meu, é sensacional. Eu gosto muito, principalmente do Note 8, que eu faço aí as minhas os meus documentos e tudo mais e faço os meus vídeos em cima disso, tá ok? Então, desculpa pessoal, vamos voltar. O Note 3 ele tem Super AMOLED, tá? Enquanto o Motorola, o Moto X, ele tem apenas o AMOLED, pessoal, tá? A diferença também está na resolução 1080 por 1920, ou seja, Full HD em 5.7 polegadas, 386 pontos por polegadas, tá? Enquanto o Moto X é 720 por 1280, ou seja, 720p, 4.7 polegadas e 312 pontos por polegada. Pessoal, eu vejo assim, sempre eu falo, passou de 200 pontos por polegadas, já está muito bom. Passou de 300, então nem se fala, melhor ainda, tá? Multitouch para ambos, o Note 3 ele não tem aqui o Gorilla Glass devido à sua caneta, tá? Porque por exemplo, o S4 tem Gorilla Glass, o S4 Mini tem Gorilla Glass, o S3 tem Gorilla Glass, mas não utiliza caneta. E o Moto X ele tem o Gorilla Glass, ele não fala, provavelmente seja a primeira geração, também não está especificado se é segunda ou terceira, apenas fala que é Gorilla Glass, tá? Alertas de vibração, MP3 ringtones básico, alto-falante, fone de ouvido básico, tá? O Note 3 ele tem saída para micro SD de 64 GB, enquanto o Moto X não tem, tá? Isso não sei o quanto pode atrapalhar ou não. Por exemplo, não ter um slot para cartão, para mim o celular teria que ter no mínimo 32 GB, tá? E no mínimo 28 GB disponível para o usuário. Nada disso de apenas 18 ou 19 ou 16 GB aí, porque, meu, você já está comprometendo praticamente 50% da memória só em tranqueira no celular, tá? Igual muitas vezes a Samsung faz, que tem o celular de 16 GB, que é o S4, fica disponível apenas 8 ou 9 GB, né? É muita coisa ocupando espaço na memória, pessoal. Eu acho isso muito ruim, tá? O, o Note 3 ele tem as versões 16, 32, 64 e 3 GB de memória RAM. Excelente, pessoal. Tá? Enquanto o Moto X ele tem apenas as versões 16 e 32. 32 está de bom tamanho, é um tamanho ideal para memória para quem não tem o slot para cartão. E 2 GB de memória RAM tá excelente também. Passou de 2 GB para mim tá muito bom. 1,5 GB tá bom. 2 GB é excelente. 3 GB supera qualquer expectativa, tá? Ambos têm GPRS e Edge, que faz parte da rede de dados, tá? E embaixo tem as velocidades, 42 megas aqui para o Note 3 e já entra aqui na LTE, que é a categoria do 4G, que é 50 megas de upload e 150 de download. Enquanto o outro, o Moto X, ele fala que tem 42 megas de download, 5.76 de upload, que seria para a rede normal, tá? Que não especifica no Note 3, e o LTE aqui, que é o 4G, que é 50 megas de upload
e 100 megas de download, que é um pouco mais lento que o Note 3, que seria a categoria 4, e o Motorola, o Moto X, categoria 3. Mas ele tem aqui um outro padrão de rede, que é o DL Ivo EVDO, tá? Revisão A, acima de 3.1 megapixels. É um padrão dele aí de rede. A rede Wi-Fi, ambos têm A, B, G, N e AC, que é um novo padrão. Dual Band DLNA é o Wi-Fi Hotspot e Wi-Fi Direct para o Samsung, que eu já expliquei para vocês como que funciona o Wi-Fi Direct. Vocês podem conferir aí no canal, que eu fiz o teste com um tablet, se não me engano, pessoal. Tá ok? Bluetooth 4.0 para ambos, padrão. NFC está se tornando um padrão. Porta infravermelha somente para o Note 3, enquanto o Moto X não tem. Tá? Mas isso também não o desqualifica, tá, pessoal? O que eu falei, o cartão de memória não desqualifica e o fato de não ter porta infravermelha. Porta USB, conexão USB 2.0 para o Moto X e 3.0 para o Galaxy Note 3. 3.0 tá de bom tamanho, velocidade muito rápida, tá? Claro que o seu notebook também tem que ter o USB 3.0 para funcionar aí numa velocidade aí muito boa, tá? Porque não adianta nada você ter um USB 2.0, tá? E um USB 3.0 no smartphone. As câmeras, pessoal, as câmeras que eu falo, passou de 5 megapixels já começa a ficar muito boa. 3 megapixels é razoável, 5 é muito boa, 8 é excelente, 10 então do Moto X e 13 do Samsung são excelentes, pessoal. Excelentes câmeras. Ambos os aparelhos têm autofoco e LED flash, tá? O Note 3 ele segue a mesma linha do S4, que é o Dual Shot, gravação simultânea de imagens e vídeo, e igual do Moto X, que é o Geotaging, o Face Detect, Smile Detection, ou estabilização de imagem somente no Samsung, panorama para ambos e HDR para ambos também, que é muito bacana. O Moto X ele fala que o tamanho do pixel dele é 1.4 micron, tá? Deve ser muito pequeno isso para ele especificar, tá? Vídeo é outro caso à parte, né? O Note 3 ele filma a 2160p, não é nem 1080p, ou seja, o dobro de velocidade, o dobro de tamanho em relação ao Moto X, que 1080p é Full HD, que para mim é excelente, tá? A 30 fps, 1080p a 60 fps, e a câmera frontal do Note 3 ela filma a 1080p 30 fps, igual a do Moto X. E o Moto X ele tem som estéreo para gravação e HDR no vídeo. Deve ficar muito bom, né, pessoal? O Note 3 ele já vem com o Jelly Bean 4.3 padrão para justamente funcionar o Galaxy Gear, né? Que todos os celulares agora na versão 4.3 está sendo compatível com o Galaxy Gear. Samsung Galaxy S3 e o Samsung Galaxy S4, tá? Antes parece que estava meio restrito só para o Note 3, mas parece que agora com essa versão nova a Samsung liberou o Galaxy Gear para esses outros dois dispositivos. O Moto X está na versão 4.2.2 e vai ser atualizado para 4.4. Se não me engano, já tem gente atualizando para 4.4, tá? O que é o KitKat, tá? O Qualcomm Snapdragon 800 para o Note 3. Me perguntaram, existe muita diferença entre Snapdragon 600 e 800? Existe. Velocidade, tá? O 600 é 1.9 e o 800 é 2.3 GHz. É o que vocês podem confirmar aqui, 2.3 GHz, tá? E que mais? No Moto X é um Qualcomm Snapdragon, mas ele não especifica mais nada, somente esse modelo. Eu não sei se é bom ou não, tá?
porque ele foge um pouco da nomenclatura aqui, ó, do 800. Mas ele fala assim que é um Exynos 5. E o ele não, ele fala aqui que um tem o Snapdragon, esses dois modelos têm o Snapdragon 800 e o Exynos 5, que é o octa-core, ele vai para o N9000, tá? Então são dois tipos de processadores para três modelos de celulares, tá? E o Qualcomm Snapdragon ele foge dessa nomenclatura aqui do 800, tá? Então vamos lá. O Note 3 ele tem um Qualcomm um quad-core de 2.3 que eu falei para vocês que é o Snapdragon 800 para esses dois modelos conforme cito aqui em cima. E um quad-core de 1.9 a 15 e um quad-core de 1.3 a 7. Eu falei para vocês qual que é a diferença entre o A15 e o A7. O A7 é o processador ARM de melhor, mais bem construído. E o A15 ele é o último da família, que foi inspirado no A7. Tá? Eu tenho um vídeo que eu falo isso, sobre a família ARM, e explico mais ou menos como que é essas nomenclaturas aí. Tá? Enquanto o processador do Moto X é um Dual Core 1.7. Tá? O processador gráfico é um Adreno 330 para esses dois modelos, que vem o Snapdragon, e o Mali T628 MP6 para o modelo 9000, que vem o Exynos octa-core. E o Adreno 320 para o Moto X. Todos processadores gráficos muito bons. Tá? Ambos vêm com acelerômetro, giro, proximidade, compasso, barômetro, temperatura. Mas o Note 3 ele ainda segue o padrão do S4, que é sensor de umidade, tá? umidade relativa do ar, e o sensor de gestos, né? Como vocês sabem, aí, o Air Gesture, que eu já fiz o vídeo também aí no canal. Ambos têm SMS, HTML5, não tem rádio, isso também não desqualifica. Eu gosto de rádio, mas não desqualifica os aparelhos. Ambos têm AGPS com suporte para o GLONASS, que é o padrão russo. Emulam máquina Java, tá? E diferentes cores aí para vocês aí, um bando de programas embarcados aí neles. Bateria de 3.200 mAh, é uma bateria forte para 5.7 polegadas e 2.200 mAh, tá? Para 4.7 polegadas, diferença de 1 polegada de um para o outro, tá, pessoal? Então é isso, pessoal. Eu vejo assim, o Moto X é um aparelho excelente, mas ele perde um pouco em processador, tá? Ele, por exemplo, perde no processador e não vou falar ponto negativo, mas ele fica meio ruim por não ter um cartão de memória, porque é legal ter um cartão de memória para você jogar tudo dentro dele, não deixar só no celular, tá? Que mais aqui que eu posso falar para vocês? O USB 2.0 ele já poderia vir com USB 3.0 igual o Note 3, tá? Mas ele é muito bom no quesito de tela, resolução. Ele veio com Gorilla Glass, que não vem no Note 3. Tá? Ele já vem com Nano SIM, que é uma evolução para o próximo chip. Tá? Esses são os pontos positivos que eu vejo aí do Moto X, que é um bom aparelho. Tá? A Motorola está de parabéns. Ela começou a inovar aí na sua linha D1 e D3, que foi um sucesso de vendas. Ela já estava com a linha Razer ou Razer também, né? Que veio aí com grande sucesso. Depois ela lançou os aparelhos de médio custo, que seria o D1 e o D3, e agora lança o top, desculpa pessoal, lança o top de linha, que é o Moto X. Depois eu vou falar do Moto G também, tá? Do Moto X, que tem um bom conjunto, tá? Principalmente de câmera, do sistema operacional, é excelente. E o processador com certeza deve dar conta do recado aí de tudo isso por ser um dual core. E o Note 3, por sua vez, é um excelente aparelho. Digamos assim, é uma evolução do S4, tá? A Samsung também está de parabéns, muitos recursos no aparelho, tá? Eu acho sensacional essa caneta e está de parabéns. Ambos são bons aparelhos, só que um custa R$ 1.500, que é o caso aqui do
Moto X e R$ 2.800 para o Note 3, tá? Meio salgado aí, tá bom? Mas para quem quer uma alternativa, quem está na dúvida, tá aí o vídeo aí. Espero que tenha esclarecido, tá ok? Se você gostou, dá o seu joinha, deixe seu recado. Obrigado e até mais, pessoal!